Boa noite, meus caros e amados irmãos. Hoje eu vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre as cartas do irmão Frascon. Aqui uma das cartas dele de 1920. Essa carta aqui é uma carta de missionário, era uma carta que era endereçada ao governo, dando satisfação então o que ele vinha fazendo no Brasil. E aí então quando ele ia tirar os passaportes, aqui tudo é pedido para retirada de passaporte. Todos esses documentos aqui são documentos. Aqui é outro documento que eu vou falar dele depois. Então todos esses documentos aqui são pedidos de passaporte para o irmão Frascon ir nas suas missões. São diversos pedidos de entrada pro passaporte. Então, normalmente para fazer esse pedido do passaporte, vinha acompanhado então de uma carta. Qual era o objetivo da viagem dele? Então, sempre acompanhava de uma carta semelhante a essa aqui. E a história, ela basicamente é contada através de cartas, né? O irmão Frascon ele deixou muito bem registrado essa parte da história da igreja. A princípio ele relutava em escrever história, mas após muita insistência de vários irmãos, acabou ele cedendo então, e aí ele relatando a história. Então ele deixou muito bem relatado sobre a história da Argentina, sobre a história do Brasil, sobre a história dos Estados Unidos, sobre a história da Itália. Então tá tudo em cartas, tudo escrito a punho pelo próprio Frascon. Ele fala muito ali sobre a respeito dessas obras aí, né? No Brasil, Argentina, Estados Unidos. E então eu fiz um trabalho de traduzir várias cartas. Tinha muitas cartas que já estava traduzida. E a história é isso, é realmente mostrar os documentos e mostrar da onde realmente está saindo as fontes. E então quero mostrar aí para vocês um pouquinho do acervo. São inúmeras cartas do irmão Frascon. Não tem como ler todas porque vai levar muito tempo. Mas para os irmãos verem que são diversas cartas, né? Muitas cartas mesmo. Todas cartas escritas a punho pelo irmão Frascon. Então, nessas cartas aqui ele mostra a preocupação com a igreja dos Estados Unidos. Ele tinha uma preocupação com a igreja americana, que estava se modernizando. Ele tinha uma preocupação que era o futuro sobre a igreja dos Estados Unidos. Ele deixou bem relatado isso nas cartas. Ele deixa claro o carinho pela igreja de Chicago, o carinho pela igreja do Brasil. Aqui a última carta do irmão é sobre o irmão Frascon, do funeral dele, né? Isso aqui é a carta original. E a carta original que tá aqui. Essa aqui eu tenho o maior zelo e cuidado. Isso aqui foi um presente de uma irmã lá de São Paulo. Então aqui é a carta original do irmão João Finotti, relatando sobre o funeral do irmão Frascon. Aqui tem a carta do irmão Vitório Angre, depois tem uma carta do irmão Miguel Espina aqui. Então são diversas cartas. Aqui nessas cartas mostra muito a preocupação do irmão Frascon com a obra no Brasil, a obra americana, a obra na Itália. Ele deixa muito claro a questão ali da igreja. Aqui é o documento quando ele pediu para se naturalizar americano. Então vem aqui a autorização para ele se tornar um cidadão americano. Depois, aqui são cartas para a Argentina. Aqui são inúmeras cartas para a Argentina. Eu vou mostrar rapidinho porque são muitas, né? Então são muitas cartas para a Argentina, relatando a história da igreja da Argentina. Ele se correspondia bastante com a Assembleia Cristã da Argentina.
todas as cartas enviadas para a Argentina. Então, todas as cartas aí escrito a punho pela mão do irmão Franciscon. Essa aqui para a Argentina. Depois tenho cartas aqui para os Estados Unidos. Aqui, ó, carta para Nova York. Aqui uma das cartas para a Argentina também, de 1960. Aqui a ficha dele quando ele veio para o Brasil a última vez, em 1947, e ficou aqui até 1948. Aqui tem bastante cartas para a Itália. Todas aqui são cartas para a Itália. Aqui é uma carta quando faleceu o irmão Luiz Pedroso. Ele ficou muito triste com o falecimento do irmão Pedroso. Carta de 1962. A última carta que ele mandou para o Brasil em 64. E aí tem a carta de 1961 que o pessoal dizia que ele falava sobre o rebatismo. Ele nunca falou nada sobre o rebatismo. Ele era bem contrário sobre o rebatismo. E morreu contra o rebatismo. Então... aqui uma carta que eu gosto bastante, que foi mandado por mão de Gregório. E aqui ele conta um pouco da vida dele, que ele estudou até a 2ª série. Ele conta de quando ele aprendeu o ofício de mosaico, da sua vinda para os Estados Unidos, o que ele foi fazer nos Estados Unidos. Então essa carta aqui é bem esclarecedora. É um testemunho pessoal dele. Bem bacana essa carta aqui. Então não tem como mostrar todas, porque são muitas. Então nós ia ficar aqui semanas e eu não ia mostrar todas essas cartas. Mas já dá para os irmãos ter uma noção. Eu tenho aí por volta de umas 300 cartas ou mais. Preciso catalogar todas elas e aí deixar um catálogo disponível para os irmãos ter então ciência do acervo, todas as cartas que eu tenho. E aí fica aqui um convite para os que quiserem ver pessoalmente o acervo, quiserem ver as cartas, me procura aqui no Messenger ou debaixo da mensagem. Eu tenho o prazer de receber os irmãos aqui em casa, para os irmãos poderem estar lendo, pegar essas cartas, para os irmãos então ter um pouquinho de contato com essas cartas e de fato ver a história contada em cartas, né? Então os irmãos vão gostar bastante de ver esse trabalho, né? Então tá aqui um pouquinho do acervo sobre as cartas do irmão Franciscon. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E fica aí o convite. Os irmãos que quiserem vir visitar e conhecer o acervo, as portas aqui de casa estão abertas para os irmãos, tá? Ficam todos na graça e na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos.